Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos novamente aqui no podcast Papo Sem Fronteira, que promete trazer assunto diversificado, experiências, vivências. E eu estou aqui com o Daniel Bonatti. O Daniel Bonatti, que é diretor de mobilidade interna, com toda a certeza, eu vou afirmar isso, ele é o diretor responsável por uma frota de 60 mil veículos. Eu acho que no Brasil não tem ninguém próximo a 60 mil veículos, né? Ele que está ligado à Secretaria de Gestão e Governo Digital do Estado de São Paulo. Seja bem-vindo ao podcast Papo Sem Fronteiras. É uma honra tê-lo aqui conosco e poder dividir esses momentos de aprendizado com você. Eu, Rodrigo, ouvintes, eu que agradeço o convite, a possibilidade da gente estar tendo essa troca, né? E o mais importante, eu acho que governo não anda sem universidade, sem sociedade civil e sem o mercado. Nosso grande aprendizado, possibilidade de inovação é ver o que está funcionando no mercado privado e ver como a gente pode assimilar isso da melhor maneira para atender, gerir bem essa frota de 60 mil veículos que está atendendo a população de São Paulo. Eu estava batendo um papo aqui com o Daniel, nós nos conhecemos num evento em que ele foi convidado, ele fazia um painel e eu fazia outro painel, e a gente bateu um papo lá e deu match nessa questão, né, de frota, gestão, resultados e tantos outros assuntos, né? E me chamou muito a atenção que o Daniel é uma pessoa realmente disruptiva, que está tentando modernizar um Estado que ainda tem leis que, como você comentou, de 1937, está tentando superar isso, né? Isso. Mas o Daniel tem uma história. Antes da gente entrar propriamente dito no Estado, conta um pouquinho quem que é o Daniel, de onde que o Daniel veio. Eu sei, você tem uma formação muito legal aqui que eu marquei. Fala um pouquinho para nós aí. Bom, eu acho que vale a pena começar contando do início, né? Eu sou de Brasília e, consequentemente, a gente vive e respira o setor público, né? E minha vida acabou caminhando um pouco por isso. Acabei me formando em ciência política, né? Minha graduação é em ciência política, e logo que eu me formei, eu resolvi entrar para o Estado e passei no concurso de especialista em políticas públicas aqui do governo do Estado de São Paulo, onde trabalho já há 15 anos. Nesses 15 anos, eu já fui assessor do presidente da Assembleia Legislativa, onde a gente fez a reforma administrativa da Assembleia. Já fui diretor desse setor em 2018, quando ainda se chamava Departamento Central de Transportes Internos. Retorno a esse setor agora em 2020, nós estamos em 26, né, 2024, e quando eu venho com essa proposta de modernização que a gente vai falar um pouco mais à frente, né? Mas nesses 15 anos eu me especializei em gestão, né, gestão pública. Então eu trabalhei na Polícia Técnico-Científica, fui diretor e assessor do Detran, eu não tenho medo de parecer romântico demais, mas é a vocação de servidor público mesmo, no sentido literal da palavra, né, de servir ao público. Foi onde eu me achei, onde eu me encontrei. E nesse período, eu acho que um dos grandes aprendizados que eu tive é que a gente não pode parar, né? Eu fico feliz de ouvir me classificar como disruptivo, porque eu acho que o Estado ele precisa dessas forças internas para a gente conseguir avançar. O Estado é uma máquina pesada, e que bom que seja pesado, afinal o governo federal cuida de 200 milhões de pessoas, o governo do Estado de São Paulo 40 milhões de pessoas, nós, São Paulo, temos o terceiro PIB, né, da América Latina. Então eu acho que a gente precisa ter cautela nas mudanças. Mas como é uma máquina pesada preparada para ter cautela, precisam ter forças internas para mudar. E isso eu acho que é com a ajuda do mercado privado, mostrando as inovações, o que está dando certo, com as universidades, mostrando o que tem de pioneiro, as chances onde a gente pode melhorar a qualidade de vida da população, e a burocracia tentando buscar contratos, formas de parceria, formas de avançar com essas outras partes, né, para que a gente proporcione um serviço público de qualidade para a população. Na verdade, assim, olhando o Estado e olhando uma empresa privada, eu não vejo muita diferença no modelo de gestão, porque normalmente numa empresa privada, quando aparece algum problema, criam-se normas, regras para deixar aquilo, administrativamente falando, muito seguro, mas você perde muito velocidade operacional. Só que numa empresa privada nós podemos tomar a decisão de fazer o cálculo racional disso e às vezes optar por ter uma certa perda, porque o ganho em relação a essa perda proporcional é muito maior. E não é o que se faz, é como se faz as coisas. E o Estado tem esse zelo
de acordo com as regras e normas isso não pode ter, você dar o luxo de tomar essa decisão, né? Vou perder aqui porque eu vou ganhar ali. Eu acho que isso que muda um pouco em uma gestão privada e uma gestão pública, eu estou errado. Não, é isso, mas eu acho. Eu brinco na Weber, que é um dos clássicos para se estudar a burocracia. Eu brinco que ele falou de burocracia, não de burocracia pública, né? Então, se eu estou falando de grandes empresas, é muito parecido. Eu acho que tem duas coisas que são bem diferentes, que acabam tornando o desafio do poder público alguns desafios diferentes do setor privado. O primeiro é que o princípio do direito administrativo, que é o que rege a gente, eu só posso fazer aquilo que está previsto em lei. Então, eu preciso de um normativo. O privado é o contrário, né? Eu tenho o que eu não posso fazer. Eu posso fazer qualquer coisa desde que não seja proibido. Então, eu tenho um pouco mais de restrição, a minha mobilidade de ação é menor. Mas isso não quer dizer que não possa ser disruptivo. Por isso que eu acho que precisam dessas forças pressionando. E aí eu acho que entra um segundo ponto. O poder público ele é muito mais pressionado porque os acionistas são toda a população, né? Enquanto o setor privado ele não só tem um número reduzido de acionistas, né, que são o que está no conselho, os donos, infinitamente etc., menor, e uma governança mais clara. Porque, por mais que a gente estabeleça regras, né, a gente fala muito de democracia, mas esquece que a gente é uma república também. E a república o que é? São as regras que determinam como o representante vai agir. E por mais que a gente tenha essas regras claras, a pressão ela funciona também. As pessoas vão às ruas para reivindicar alguma coisa, mudam um comportamento. Então a gente lida com essa pressão também no dia a dia. Algumas coisas aparecem na imprensa. Outras são grupos, às vezes, muito mais localizados, que apresentam uma alternativa diferente. E isso faz parte da democracia, né? Sim. E aí você adequa, nas regras do jogo, você tenta dar vazão a essa demanda. Até porque nossos representantes eles estão lá eleitos, têm algum diferencial, sensibilidade, mas alguma coisa pode fugir, né, desse raio, desse radar, né, desses representantes, e você pode assimilar novas ideias no meio do caminho. Então, torna-se um pouco mais imprevisível. Por melhor que seja a governança do poder público, torna-se um pouco imprevisível esse caminho de implementação. E é aí que eu acho que são os dois desafios diferentes, né? Desde que eu vim para São Paulo, tem uma contraposição entre público e privado muito grande, né? Um certo orgulho de quem está no privado, do que faz, do que é capaz de inovar. E eu acho que quando a gente separar, são desafios diferentes, não melhor ou pior, a gente vai conseguir ter uma troca mais produtiva e, inclusive, levar elementos do poder público, principalmente na área de compliance, né, para o privado, para melhorar o fluxo do poder privado, da mesma forma, o poder público assimilar os instrumentos adequados para poder desenvolver essa troca de aprendizado, né? As regras nós já temos, mas o aprendizado pode ser compartilhado. E a partir do aprendizado compartilhado, eu consigo entender o que eu preciso mudar, né, e como mudar, o que eu posso ver, que é justamente isso que me deixou assim vislumbrado com o teu modelo, a tua forma de gerir, né? Que é o que eu tenho que fazer para fazer o melhor, que não está previsto em lei, em normativa, etc., mas que eu tenha que criar, e aí vem aquela condição que você me falou no intervalo ali, né? De 1937, né? Você estava engessado numa legislação de 1937, tendo que gerir um patrimônio. Não, isso daí a gente tinha diagnosticado na primeira vez que nós passamos. 1977 é o decreto que regulamenta o uso do veículo, a compra, a venda. E nós tivemos algumas atualizações entre 85 e 90 e poucos, início dos anos 90. Só que se você pegar o movimento da gestão da frota no país, nos governos, você passa a ter uma inovação assimilar às inovações do mercado a partir de 95. Com os instrumentos de gestão de frota, cartão combustível, que começa a te dar mais dados. E São Paulo ele foi assimilando, cada unidade assimilou. Então, só para ter uma ideia do panorama, são 60 mil veículos, aproximadamente 80 unidades frotistas. O que são as unidades frotistas? Cada secretaria ou órgão que precisa ter o controle da sua frota, ele é uma unidade frotista, né? Então, você tem a Polícia Militar com 15 mil, mais ou menos, veículos, e você tem o Instituto Médico de Perícias Cíveis, o IMESC,
que, se não me falha a memória, deve ter por volta de 10 veículos na frota deles. 10 mil. 10 veículos. Você tem 15 mil da Polícia Militar e o IMESC que tem 10. E aí você lida com essas discrepâncias. Então, cada um foi andando no seu passo, com as suas limitações, com as suas características. Porque você não teve um decreto que foi atualizando, Então, hoje, boa parte dos estados compram gasolina de maneira centralizada por causa do cartão combustível. Sim. Alguns já estão experimentando a telemetria, mais um assunto para a gente tratar aqui mais à frente, mas para você ter uma inteligência do uso do veículo, onde eu posso economizar, o motorista que está indo bem. E São Paulo deixou isso a cargo de cada unidade. Qual que é a desvantagem? Eu perco a troca, inclusive dentro do próprio estado. Eu, como órgão central, tenho mais interesse, tenho mais disponibilidade para conhecer o mercado e trazer essas inovações. Os órgãos setoriais, eles estão mais preocupados com a atividade fim dele. Por que eu vou exigir de quem faz perícia civil, lida com não sei quantos médicos, em 645 municípios, querer saber se está na autonomia do veículo, do manual do veículo, né, o consumo de combustível, quantos quilômetros ele está rodando, quantos que eles poderiam rodar, ou se pode ser carro, se pode ser avião para São José do Rio Preto, São Paulo, São José do Rio Preto, por exemplo. Então eu tiro essa responsabilidade dos órgãos, trago para mim e eu tenho uma massa de dados maior. Né? Então pronto, esse é o panorama, né? 60 mil veículos, 645 municípios, 80 unidades frotistas. E a gente não evoluiu tecnologicamente nem legalmente para permitir. Né? Como eu disse inicialmente, a gente só pode fazer aquilo que está previsto em lei. E o nosso decreto deixava muito solto. Então o movimento foi como é que a gente faz para centralizar, mas também para não ser mais um instrumento de compliance, né? Mais um instrumento de... E não travar o sistema também. Não travar o sistema, não ser um controle. Ser operacional, né? Centralizando, sendo operacional. E isso é um aprendizado que vem da década de 70 na administração pública, com as reformas da Thatcher na Inglaterra, né? A reforma da administração. Eu tenho que olhar para a finalidade daquilo, não o bem pelo bem. O controle patrimonial não pode ser feito porque eu armazeno aquele bem, mas para que me serve, né? Então a gente começou mudando o nome do setor. Então, de Departamento Central de Transportes Internos, a gente transformou em Diretoria de Mobilidade. E trouxe para a discussão uma avaliação de precisa do carro? Tá. Se eu preciso do carro, eu preciso de que tipo de carro? Né? Eu tenho a Polícia Militar, por exemplo, que fez uma discussão internamente e viu, eu não preciso de um carro blindado. Eu preciso de um carro que seja frente blindado. Né? E aí eles fizeram um carro adequado para isso. E assim você tem uma discussão mais qualificada, de acordo com os dados que você tem, as peculiaridades. E se eu trago isso para um órgão central, eu faço essa discussão fazendo um comparativo. Então, por exemplo, já tem órgãos que usam o metrô para poder fazer as reuniões, tem mapeado os prédios públicos que eles costumam fazer reunião. Vamos fazer junto? A gente pode fazer, num futuro a gente pode conversar com o metrô. A gente pode ter uma central de compartilhamento de carros porque o carro ele fica muito ocioso se ele é designado a uma pessoa só. E se ele tiver para 2, 3 pessoas, né? Então você começa a qualificar a discussão, que passa por ter dados, passa por ser central, passa por ter um grupo especialista nesse assunto. Mas isso a gente precisou mudar a governança. A gente precisou avançar com o decreto que era de 77. O nosso a gente já mudou, a gente vai mudar as regras gerais. Aos pouquinhos a gente está fazendo, como eu disse, não dá para mudar essa máquina tão pesada de uma hora para outra, que senão você cria prejuízos, né? Também tem um tempo de maturação, tem um tempo de adequação, não é só isso, né? Nós conversávamos no passado, você comentou, né, que quem queria vender carro para o Estado tinha que deixar o carro disponível 30 dias. Aí nomeava-se uma pessoa para dirigir esse carro e falar se o carro estava 100% mais ou menos ou não atendia. Como é que é isso? Como é que foi essa mudança? Aí vem discutir do amplo para o micro, né? Aí vem a razão que eu acho que a gente não tem que se discutir mais ou menos Estado. Por que Estado? De repente você cria um procedimento que uma montadora X tem que entregar o carro para mim, né? E eu vou ficar com 30 dias, ele era assim em 1977. Né, eu fico 30 dias com o carro e digo, tá, o carro tá ok para ser uso para o serviço público. Para que eu usaria meu carro hoje? Que nem isso eu faço, né? Eu vou e volto de metrô. Para que eu usando o carro, eu vou saber que é eficiente para uma pessoa, por exemplo, nem vou complicar com a Polícia Militar, a gente que está prestando serviço, mas uma pessoa, por exemplo, que ela trabalha
visitando 3, 4 municípios, como são os diretores do Detran, por exemplo, né? Que às vezes tem diretor do Detran que ele toma conta de um número X de cidades na região. Ele vai um dia em cada cidade. Então, faz sentido? Não faz. O mercado sabe avaliar isso. Então, se o carro está sendo bem vendido no mercado, tem características mínimas daquilo que eu preciso, então eu posso comprar. E isso era de 77. E aí você cria procedimentos que são malucos. Por exemplo, eu fazia o controle, nosso setor, né, fazia o controle até eu chegar, do volume de combustível. Aí eu te pergunto, por quê? Aí você começa a descobrir que até o combustível que era gasto com o gerador, o volume estava lá. E eu não sabia o preço, era só o volume. Assim, e eu defini uma cota, eu tinha que autorizar uma cota para. Como é que eu calculo essa cota? Se eu tenho um carro que faz 10 por litro, depois eu compro um que faz 20 por litro, eu vou dobrar o meu consumo de combustível. E nem por isso eu estou sendo mais ou menos eficiente. Às vezes eu preciso de um carro mais potente. Ele está andando mais estrada. Então, eram umas coisas, assim, malucas, sem sentido. Então, assim, ó, ao meu entendimento, Bonatti, eu acho que você brilhantemente está sendo muito mais disruptivo do que eu imaginava, que nós não tínhamos entrado na profundidade do comentário. Eu sou professor da FABET, eu sou palestrante, e eu tento levar uma aula, né, ou falar numa palestra de forma muito disruptiva. Tem muita água que passa embaixo da ponte no setor privado. E se eu te falar que não é nada diferente no setor privado, resguardadas as devidas proporcionalidades, e vou te provar como. Henry Ford fazia um tipo de veículo, um modelo, uma carroceria, um motor, uma transmissão diferencial. Na década de 30, vendia isso em massa, tinha um preço muito mais competitivo, ganhava muito mais dinheiro, né? O transportador rodoviário de carga, ele compra, a cabine é diferente, né? Aí tem a motorização de cada um, né? Mas ele compra o motor, uma transmissão e o diferencial. Não importa se ele vai rodar na região de Montes Claros, que é só subida e descida, ou se ele vai rodar no Mato Grosso, que é só reta. Então, nem um diferencial longo, ele pensa em colocar que vai favorecer o consumo de combustível dele. Então, imagina, né, nessa ciranda que você comentou, né? Então, se lá acontece isso, né, assim, o mercado privado não poderia nem te dar exemplo, né? Você não podia nem ter esse paralelo. Eu levo isso para a sala de aula. E aí, outra coisa que eu pergunto para os alunos, assim, você compra caminhão da forma correta? Ah, não, todo mundo compra da forma correta, né? Eu coloco assim, você coloca a taxa de financiamento, você coloca o valor, né? Você coloca quanto é que vai gastar de combustível, de manutenção e pneu, porque tem caminhão que faz média melhor do que o outro, né? Você coloca quanto você vai ter de crédito de impostos, mas você coloca também que se eu for mais econômico em relação a um que gasta mais, eu tenho perca, eu ganho tributário, né? Renovação, revenda, etc. Aí quando você faz a conta, entendeu? Você vê que é o caminhão que você está escolhendo, pode ser de qualquer marca, o caminhão que você está escolhendo, ou a carreta, né, ou o baú, aquilo que você imaginava que era melhor para você, não tem nada a ver com o resultado. Então eu estou comprando o veículo por quê? Porque eu acho. E quando eu coloco eu acho na gestão, é o jeito mais errado, e aí a gente vai falar no próximo bloco, né? A gente não vai adiantar ainda para vocês, mas quando eu tenho dados, informação, e você falou muito bem, né? Eu tenho que comprar combustível, mas eu não sei o preço, e tá na minha conta. Exato. Dado é tudo desde o dia que fizeram o primeiro computador, né? Porque o dado é dado. Aí como o meu movimento é a estratégia, é a minha experiência, é a vivência, etc. Eu acho que é isso que você está levando para o Estado, pelo que eu entendi até agora. Eu tenho um funcionário que brinca, né? O básico é revolucionário. E eu acho que esse básico está faltando. Cada vez mais, na década de 90, você está com os cabelos brancos como os meus, mas na década de 90 a gente discutia ainda a globalização, quando a gente começou a ter mais acesso à informação de outros países. Hoje é instantâneo, né? O Brasil está candidato ao Oscar, os brasileiros já estão lá pressionando o maior número de comentários possíveis. E aí a gente começou a pensar alto demais e esquece de que para chegar nesse alto, eu preciso de fazer o básico aqui. A curiosidade. Quanto é que está custando o meu carro? Que são os dados que você acabou de perguntar, né? Eu vou comprar um caminhão, tá? Mas e na hora de vender? Quanto que ele vai me custar? Quanto que está gastando de pneu? Essa troca de pneu vai ser quanto
Para que eu estou utilizando? Quanto, porque eu provo matematicamente, né? No caminhão e no carro não é diferente, na moto não é diferente, o quanto ele me custa na manutenção. E todo mundo acha que o custo de manutenção é o preço da peça e do serviço. O custo de parada é muito maior do que a peça do serviço. Aí eu faço a conta que você ganha R$200 no desconto da peça, mas você perde 1.800, que é o custo fixo do caminhão no dia parado. Ou 2 dias, ou 3 dias, e por aí vai. E o carro é a mesma coisa, né? Além do mais, quando tem os fetiches, que você está comentando a história do custo de parada, eu tô lembrando do custo da eletrificação. Eu não tenho decisão formada hoje, mas eu fico opinião formada hoje, mas eu fico impressionado como se formou um consenso que eu tenho que eletrificar a frota. E eu acho que os argumentos são robustos para defender isso, mas teve um professor que eu admiro muito, trata do assunto, que é o Ciro Biderman. Ele estava dando uma palestra e ele levantou o custo do berço ao túmulo de uma bateria produzida na Europa, né? A bateria, o carro a álcool, ele gasta menos combustível do berço ao túmulo do que uma bateria produzida na Europa, segundo esse estudo que ele cita da USP. E aí ele fez um questionamento no final da palestra dele que eu achei, foi aquela história de você perguntar o básico. Você demorou 100 anos para transformar a energia elétrica em uma bateria que fosse possível usar no carro, né? E agora você está conseguindo. O hidrogênio líquido, o hidrogênio verde, né? Ele, em 10 anos, você já tem algumas questões de segurança, mas você já conseguiu colocar ele para funcionar no carro. Será que a gente não está investindo muito esforço na tecnologia errada? Por um fetiche, por uma demanda de mercado, etc. Essas perguntas, eu acho que o mercado está certo de vender o produto dele. Você tem aí grandes montadoras que estão com a eletrificação, reduz, de fato, com a gasolina é pacificado, se a bateria for fabricada no Brasil, mais ainda, menos poluente, né? Mas será que a gente não está investindo muito esforço, sem ter os dados necessários para dizer, tá, em termos de pesquisa e desenvolvimento, onde é que eu vou colocar dinheiro? Né? E aí eu acho que falta essa discussão do básico, dessa água que está passando por debaixo da ponte e a gente não está ligando para ela. Não está ligando. Está excepcional a conversa, nós chegamos ao final do primeiro módulo. Estou aqui com o Bonatti, né? Ele que é diretor lá da Secretaria de Gestão e Governo Digital do Estado de São Paulo. Espero você no próximo bloco, porque o papo vai ser muito legal. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, estamos no nosso segundo bloco, Papo Sem Fronteiras.
um programa que promete papo disruptivo, né? Trazer novidade, inovação. Tocou o Daniel Bonatti, ele que é diretor aqui da Secretaria de Gestão e Governo Digital do Estado de São Paulo, né? Cuida de uma frota de 60 mil ativos, 80 mil unidades que 80 gerenciam. unidades, né? 80 unidades que gerenciam esses 60 ativos, né? São 645 municípios que estão distribuídos. E nós entramos num papo muito legal aqui, né? Do que é melhor comprar, né? Compro elétrico, não compro elétrico, compro a gás, não compro a gás, continuo com o motor do cicloauto, que é gasolina e álcool, ou a diesel. Como é que eu faço isso? E eu vou fazer uma provocação agora, Daniel, porque eu entendo que a inovação tem que vir, né? Nós temos que pensar em energias alternativas. O meio ambiente está respondendo de forma inicialmente pouco agressiva ainda, e eu tenho certeza que isso, né, vai aumentar, porque os gases de efeito estufa, a elevação da temperatura, isso vai causar danos, né? Tem inúmeros estudos técnicos para isso, mas eu ainda acho que nós estamos indo para um viés um pouco direcionado ao marketing da coisa, né? Nós chamamos de greenwashing, né, no ESG. Por quê? Pega, por exemplo, eu tenho um caminhão pesado a gás, que me entrega lá 14% de redução de CO2, sendo que se eu preparasse bem o motorista, né, eu consigo ter um motorista quase 50% mais econômico. Se ele passar por um programa de formação como o da FABET, por exemplo, que forma motorista há 35 anos, eles já garantem 10. Só de fazer a formação já garante 10 de economia. Então, assim, não garante mais porque esse é o básico, né? Então, uns 20, 30% a gente consegue melhorar. E aí é 20, 30, né? Se você pegar um caminhão Scania hoje, o motorista dirigir dentro dos conceitos de direção econômica preventiva e preditiva, você dobra a troca de óleo de motor. Por quê? Porque eu rotaciono no motor metade de vezes do que eu estava rotacionando. E tudo isso é emissão de poluentes, etc. No carro elétrico ainda a energia alternativa ainda vem se desenvolvendo de forma legal, mas no caminhão não está aprovando ainda. Nós ainda temos muitos problemas logísticos e quando chega no final do percurso, falta energia e ele não consegue voltar com a carga de retorno, porque ele está na distribuição ainda, né? Você citou aí, né, o que aconteceu, né, com a eletrificação dos ônibus no intervalo. E eu vejo a tua preocupação de um executivo, né, não é uma pessoa político, né? Você tá usando da racionalidade, o que eu faço de forma racional para que seja melhor. Porque se eu pegar, por exemplo, o caminhão a gás e comparar com o caminhão a combustão, se eu entrego 14% de redução e o caminhão pode entregar 35%, por que eu não treino o motorista, não preparo e deixo de gastar num caminhão a gás que é muito mais caro? Porque o caminhão a gás aparece na vitrine lá rapidinho, né? Não tem esforço nenhum, né? Estou economizando, fazendo ESG, etc. E isso também acho que é um viés da eletrificação. Qual que é a tua percepção? Eu vi que você está bem preocupado com isso. Sim, eu acho, primeiro é uma coisa comum a todos, né? Existe um senso comum e fundamentado na ciência que a gente precisa tomar iniciativas para reduzir a emissão de carbono. Estamos prejudicando o meio ambiente e a gente já está vendo haja vista a Groenlândia, a gente já está tendo uma nova rota aí marítima e as pessoas de olho, né, os países de olho nessa rota. E graças ao aquecimento global. Então a gente precisa adotar, né, iniciativas para reduzir esse custo ao meio ambiente que a gente está provocando. Dito isso, aí eu acho que tem um problema de como o nosso sistema funciona. E o mercado, quando gira dinheiro e você tem um produto, é mais fácil, mais vistoso, né? A pessoa vai vender aquilo, ela teve um investimento. E isso não quer dizer que está certo ou está errado, né? Que aquela solução é boa ou não é. E aí vem a questão. Eu acho que o mercado que utiliza desses produtos, o governo em pesquisa e desenvolvimento, precisam ser mais criteriosos na hora de adotar essas opções que estão no mercado. E não ir para o modismo. Porque é natural eu que investi 100 anos para consolidar uma bateria elétrica, colocar num veículo e fazer um veículo que seja viável do ponto de vista econômico, né, para o mercado. Eu vou colocar todo o marketing, publicidade, falar que aquilo é o melhor produto que eu tenho, Sim, que se tem no mercado para adquirir. E tá certo.
faz parte do jogo. O que eu acho que não está certo é quando o governo e o mercado, e os dois podem trabalhar juntos nesse sentido, olham para essa alternativa e não fazem o básico. É a melhor? Sabe? Eu citei o estudo da USP, né, que mostra que do berço ao túmulo, a bateria feita na Europa, ela polui mais do que o álcool hoje. Ela polui mais do que o álcool. Aí as pessoas que defendem a eletrificação da frota, mas isso é tecnologia de hoje. Tudo bem, mas eu, como governo, se eu tomar uma decisão hoje, eu estou tomando uma decisão apostando no futuro. Se você precisa pensar também, na hora que você vai comprar uma frota, em reduzir a pegada de carbono, como é que eu compro um carro elétrico e não compro um carro a álcool, em que a tecnologia é brasileira, a maior produção do mundo de açúcar e álcool, né, podia ser revertido em álcool, é nossa, e aí eu vou beneficiar um outro Ou país? seja, eu já tenho hoje um decreto no governo do estado que eu obrigo os veículos da frota pública, salvo algumas poucas exceções, a utilizar álcool. Então, eu vou deixar de adotar essa política pública do governo do estado para adotar uma outra que hoje, na situação de hoje, ela não é mais benéfica para o meio ambiente. Não faz sentido. E eu acho que esse debate precisa ser feito mais às claras. Aí entra a terceira ponta desse debate, que é a academia. Eu acho que a academia ela é extremamente importante, porque ela traz o debate mais qualificado. Então, esses debates, eu acho que tem que ser provocado por poder público e o mercado, para a gente adotar uma postura, opções que sejam baseadas em evidências, né, que é o termo mais recente, mas para mim que sejam fundamentadas na ciência, né, para que a gente também não estimule o mercado aí para um lado equivocado. Então, a gente tem um papel importante nisso, né? E aí volto para a questão, para o que eu acho que é o vértice da questão, né? Onde tudo começa. Nós precisamos tomar decisões mais fundamentadas, nós precisamos ter uma preocupação de que discutir o porquê das coisas. Hoje virou enfadonho, né? As pessoas não têm mais paciência para ver um vídeo acima de 30 segundos. Novela, hoje, esses dias eu descobri, a gente descobre que está ficando velho quando a novidade vem bem mais tarde, né? Mas eu descobri que agora tem novela de 3 minutos o capítulo, né? Para você assistir no celular. Descobri essa semana. Então as pessoas estão meio sem paciência, mas eu acho que a gente precisa discutir um pouquinho mais na hora de tomar decisão. E é curioso, porque a gente tem uma coisa meio ibérica ainda, que você separa o pensar da prática, né? E aí eu acho que vem essa discussão que a gente falou no bloco anterior, que você esquece de olhar para aquela água que está passando por debaixo da ponte para o básico, qual o consumo de combustível. Isso parece que não é nobre falar disso, não tem sex appeal. Só que na hora que eu discuto isso, é que eu vou conseguir discutir, por exemplo, é mais vantajoso? Ok, é mais vantajoso. Eu tenho tomada suficiente para carregar os ônibus de São Paulo? Como é que eu faço isso num prédio? Como é que eu faço isso num prédio? A gente teve essa discussão de eletrificar um dos prédios da administração pública. Chamamos o bombeiro. O bombeiro falou, cara, não dá. Já pensou se a gente vai no modismo e diz, não, compra carro para todo mundo, que era a minha atribuição, chega nesse prédio, coloca os carros lá, eu não tenho capacidade elétrica para poder sustentar esses carros. Então, você perde dinheiro público. Então, a discussão ela precisa ser feita do básico primeiro. A gente que está no processo, no poder decisório, na parte, aquela divisão clássica da administração, estratégico, tático, operacional, quem está aqui no estratégico, precisa ter um pouco mais de humildade de olhar para o tático e falar como é que eu posso resolver. A gente estava no intervalo conversando, né? Acho que a gente esquece o principal ativo, que é a pessoa na ponta. Você capacita a pessoa, faz a pessoa entender aquilo, ter gosto. Quem não gosta de vencer desafio? Ter gosto por ter um desafio que é reduzir a emissão de carbono. Como é que eu posso dirigir melhor para consumir menos combustível, para gastar menos freio, para você ter... Dá um indicador para o cara. Deixa como desafio para a pessoa, né? Para o profissional. Olha, você vai melhorar aqui. E eu te garanto uma coisa, porque isso tem lastro na ciência, em estudos. Melhor do que dar aumento de salário ou bonificação por esses resultados em dinheiro, é você fazer o cara perceber isso como um desafio. Porque aí eu acho que é o não acreditar no ativo, é não chegar lá no tático. Sim. A gente desmerece, no operacional, a gente desmerece muito o ser humano nesse sentido. E o ser humano, ele gosta de se realizar, ele gosta de desafio. O problema é você que tem esse perfil, né? Fala assim, não vai, acho que você não consegue.
Quem tem esse perfil, né? Ela falou, é que nem alemão, né? Não vai entrar 10 no Fusca, ele vai entrar 10 no Fusca. Cada um tem seu jeito de motivar, né? Tem uns que gostam do desafio de falar, ó, você não vai dar conta, vai. Vai. Aí o cara, filho da mãe, eu vou. Vai. Isso mesmo. Você tem que ser um pouquinho mais calmo, fazendo o cara se apaixonar por aquilo e ele vai. Isso aí. Mas eu acho que é isso. Voltamos ao início do primeiro bloco da conversa, né? Falta o básico. A gente precisa instigar a curiosidade, a gente precisa fazer o básico, olhar para o indicador mais simples, aí a gente vai conseguir alcançar as coisas mais longe. E o que me deixa muito feliz, Bonatti, é que você fala em negócio. Você não fala em departamento e área. Quando eu dou aula e palestra, eu falo que a empresa ela é um ecossistema próprio. Eu vejo dezenas de consultorias excepcionais serem contratadas. Contrata uma consultoria para a área financeira. O que uma consultoria na área financeira faz normalmente? Dilata pagamento e encurta recebimento. Caixa líquido. Quando eu dilato o pagamento e vou ganhar lá 1 ponto alguma coisa de juro em 3 meses, e aí eu vou comprar 3 meses no meu pagamento eu dilatei, o fornecedor vai colocar 10%. Então eu ganho 3 e alguma coisinha, 4% e perco 6%. Então não é o que você faz, é como você faz. E o problema, eu vejo assim, que eu tô maravilhado, sinceramente, vendo o Estado passando pela tua percepção e pela tua cabeça, de que assim, pera um pouquinho aí, veio uma ordem que é para comprar carro, mas e lá tem estrutura? Mas o carro, a bateria, eu vou comprar carro com bateria europeia, carro com bateria europeia é mais poluente do que eu usar álcool, então eu compro um carro e uso só álcool. Isso é, no mínimo, racional. Eu não vou pagar o custo e não vou poluir o meio ambiente. Nós não estamos no viés de reduzir a pegada de carbono, então quer dizer que por uma bandeira de eletrificação eu posso poluir. Esqueça a poluição, tá tudo certo. Então eu vejo que isso é interessante. E o que eu vejo também, eu sou formado em governança, e lá na governança nós aprendemos que antigamente quem tinha conhecimento tinha poder, né? Eu não tinha dados, e sem dados, sim, quem tem, né? E acho que no bom sentido a posição mais covarde é a do dono, né? Porque o dono sempre está numa ponta, né? Ele tem a decisão, tem o poder, tem o dinheiro, tem tudo, né? E a gente tem que engolir muitas vezes, né? E o dado trouxe estabilidade. Então, o dado te mostra que se você fizer isso, não é racional e você vai perder dinheiro. Aí fica a pergunta, você quer ou não perder dinheiro? Não, eu quero porque eu quero manter a vaidade. Tudo certo, não tem certo e errado. Mas aí eu acho que vale a pena a gente problematizar um pouco, porque eu acho que, como bom acompanhante de economistas, né, ouvinte de economistas, eu acho que o ser humano responde a incentivos, né, e nem sempre é por uma decisão de vaidade ou fetiche que se faz, até para fazer uma meia-culpa do que eu mesmo falei, né. Mas, como eu disse, tem uma administração pública pesada, diversos setores, por exemplo, eu faço gestão de uma frota que tecnicamente não é minha. Sim. Então, diversos setores atuando e uma regra muito rígida para adquirir carro, para poder... E igual para todos. E igual para todos. Então, pode ser que em algum momento, essa regra que a gente estabelece, ela gera um incentivo perverso. E aí eu sou incentivado a usar gasolina, por exemplo. Seja por hábito ou porque o cartão combustível dá um desconto maior, e aí você fala, não, quanto... Vamos supor, né? Isso não acontece, mas eu vou dar uma bonificação para qual você conseguir mais desconto nos postos de gasolina aí, para você abastecer a relação, né? Entre o valor abastecido e o desconto que você conseguir, como se fosse um livre mercado. E aí, cara, astutamente, eu tenho mais desconto na gasolina do que no álcool, eu vou comprar a gasolina, porque depois eu vou ter uma bonificação por isso. Coisa. O racional dele é 100%. Ele vai ganhar mais por conta de uma regra que foi estabelecida. E o exemplo é tosco, mas existe muita coisa na administração pública e no setor privado também que leva a gente para decisões que não são decisões ótimas. E aí eu acho que a gente tem que começar a olhar para isso. Você falou de governança, né? Por isso que eu lembrei disso. A gente tem que começar a olhar para isso e tentar ver essas regras de incentivo, ver o que está direcionando para o lado errado. Aí vem a questão do marketing. Como o marketing está pesado sobre os veículos eletrificados, para determinado setor da sociedade pacificou. Que é o elétrico, que vai ser a nova geração de veículos, e a gente vai ter que aderir. Quem compra é leigo.
O que compra é O leigo. que eu não estou falando de frotista agora, mas eu sou consumidor, eu sou pessoa física. Eu sou leigo, eu não consigo analisar de forma técnica todas. E assim, o mundo está falando em vai para elétrico, né? E daí essa importância do E não mercado. está nem errado, ele nem sabe que está Tá. errado, né? A gente toma. Cara, já pensou na nossa vida? A gente está discutindo aqui, as pessoas possivelmente são os ouvintes, telespectadores, são da área de logística, então tem um conhecimento a mais. Eu não posso obrigar a pessoa, um advogado de um grande escritório ou não, né, ter esse conhecimento de logística. Então, o que ele faz? O Rodrigo é um cara referência, se ele estiver falando sobre veículo elétrico, eu vou comprar elétrico. Se ele falar que é melhor, então. Onde está a responsabilidade? É onde eu acho que está o vetor de mudança. Governo, universidades e mercado. Porque a gente precisa ser mais transparente. E aí eu acho que é uma dificuldade. O governo é mais cobrado por isso, eu até acho que a transparência hoje a gente já está num nível razoável para bom. Mas o mercado precisa começar a ser mais transparente E discutir nas suas junto, decisões né? também. E discutir juntos. Mas a grande discussão não é... A gente tem essas possibilidades de troca, que me deixa muito feliz de estar participando desses debates, dessas conversas, mas o grande debate ele vem com a transparência. São instituições, eu também não tenho que obrigar, sabe, o Papo Sem Fronteira a participar de um grande fórum público. Mas eu posso... o lobby, por exemplo, tem essa discussão, né, relações governamentais. Mas eu posso colocar o financeiro das relações governamentais explícito, para mostrar como é que eles funcionam. E aí eu faço um debate em cima disso. Aí está a universidade para isso, aí estão os jornalistas para fazer esse debate qualificado. Trazer especialistas para fazer esse debate e ver o que é melhor. Sim. Né? Então, eu acho, tem essa coisa do elétrico, essa coisa do fetiche, a gente precisa qualificar o debate e a gente é muito responsável por isso, que está nesse estratégico do público e do privado, principalmente. Porque eu sempre falo numa empresa que quem está na gestão, né? Você não está só responsável por aqueles liderados, né? Ele estando com a gente, tem o pai dele, a mãe, o filho, a esposa, tem assim, um ecossistema muito mais amplo do que só ele, né? E aquilo que nós levamos, né, de forma tendenciosa e muitas vezes não tendenciosa, na grande maioria das vezes não tendenciosa, que foi o que você muito bem falou, e deixou pontuado, né, que ele nem sabe que ele não está fazendo certo, porque ele faz uma etapa do processo, ele não foi bem orientado, treinado, entendeu? E a cabeça não está jogando o xadrez de forma correta, ele está fazendo muito bem o processo dele, que é o quê? Comprar combustível com desconto maior. Simples. Foi o racional dele. Porque a cabeça dele, né, até por questão de amplitude, né, funciona o quê? Pô, se eu tenho um desconto de 10% e o preço é mais caro, eu trago muito mais economia. Sim. Mas você não está estruturado para dizer o seguinte, não, se comprar esse combustível, a diferença não é tão, mas você ganha muito mais lá, naquela outra ponta. Então também é questão de preparação, né? E acho que na governança fala muito bem isso, Bonatti, né, que era o antigo, quem tinha conhecimento tinha poder, depois veio o generalista, né, que daí já consegue conectar mais coisas, e hoje é o nexialista, é quem consegue tracionar isso, porque eu acho muito bem pontuado por você antes, né, falando, ninguém mais consegue olhar um conteúdo técnico de 1 hora, de meia hora, de 15 minutos, estão fazendo novela, eu nem sabia disso, de 3 minutos. Tá todo mundo naquele short Reels, né? Isso, o Reels do Instagram, o TikTok, né? Ó, eu me pego fazendo isso também, quando eu quero arejar a cabeça. O que eu fazia vendo filme antigamente, hoje eu tô lá. Né? Aquilo que me prende atenção, né? Eu dou uma olhada. Só que isso não te traz conhecimento. Nós estamos indo para a cultura volátil, né? E eu acho que algumas coisas assim tem até a responsabilidade de não ser. Você falou em Nexialismo. Nexialismo. Eu não tinha escutado isso, mas aí vem até bom para contar um pouco dessa história, desse avanço do Estado nos últimos anos, né? Acho que o Estado de São Paulo, e isso vem do governo federal já, adotou uma postura com a parte de gestão que vai nesse caminho. Não tinha esse nome, até gostei, que a gente chama dos sistemas administrativos centrais. O que é isso? Né? A gente tem, por exemplo, eu trabalho junto com outra diretoria lá que é de imóveis. A gente tem uma responsabilidade sobre ela, imóveis, a diretora, eu na área de frota, mobilidade. A gente tem uma responsabilidade para ver isso a partir da função do produto. E aí, com isso, eu consigo estabelecer laços, apresentar produtos, apresentar tecnologias, processos que otimizam.
Eu acho que isso é uma terceira etapa que eu acho que está voltado para a governança. Sim. Na administração pública, acho que a gente passou por 3 grandes fases, né, marcos, que é aquela burocracia mais engessada, cumprimento de regras. Aí você vem uma que no Brasil foi bem representada pelo Bresser, que é gerencial, que você deixa, você olha a coisa olhando para um cliente, vê o que está otimizando. E o terceiro é essa governança, que eu acho que a gente está vivendo agora, que é esse tripé, que a governança eu defino como um tripé que você vai gerar os incentivos, tem os recursos muito bem definidos, os papéis claros Sim. da atuação, né? E um sistema de monitoramento e avaliação para isso. E aí, quando eu estabeleço esse tripé de uma maneira que ele gire e vá se retroalimentando, então defino os papéis, crio os incentivos e avalio, aí eu descubro, não, os papéis não estão bem definidos, vamos redefinir aqui. Né? Ou então os incentivos não são aqueles adequados. Eu começo a ter uma estrutura robusta de tomada de decisão. E o sistema central dentro das administrações, da administração pública deveria ou está fazendo isso lá. É o que a gente pensa. E aí eu não sei se é bem esse o nexialismo que você está dizendo, mas é criar esses vínculos, primeiro internamente da administração para ver quais são as tendências, e depois, por exemplo, a gente participou de um evento, me escapou o nome, mas que a gente levou 15 unidades frotistas para conhecer tecnologia e sistema de gestão de frota. 2 delas já voltaram com o edital pronto, querendo montar o edital para contratar telemetria, porque viram a vantagem daquilo. Então lá, só de participar de um evento, a gente já conseguiu estabelecer uma parceria com o setor privado para que a gente possa construir uma gestão melhor, né? Uhum. Então, os sistemas centrais, eles foram criados dentro do governo do estado para poder ter essa agilidade maior naquilo que é o básico. Se eu compro o básico, que os imóveis estão bem equipados, os bens mobiliários, na hora que você precisar de eu te mando o mais adequado, você me diz para que você precisa, eu te mando o quê, o carro, a mesma coisa, esses sistemas vão estar alimentando para a polícia pensar na segurança pública, para a saúde, pensar no atendimento ao doente, assim vai. É isso aí. Chegamos ao final de mais um bloco, o papo está muito legal, e aí voa o tempo. Sou muito grato por você estar aqui, Bonatti. Agradeço a você que está nos ouvindo aí, está nos vendo o nosso bate-papo aqui, espero que esteja agregando muito. Papo Sem Fronteiras, o programa que promete diversidade de conteúdo, e a gente está cumprindo esse papel. E até o próximo bloco. Olá, pessoal. Estou aqui com meu amigo Bonatti, ele que é diretor da Secretaria de Gestão e Inovação Digital do Estado de São Paulo. Eles lá da Secretaria estão levando uma gestão altamente profissionalizada. Fiquei muito surpreendido porque
nós olhamos às vezes o estado com aquele elefante andando, aquele mamute, né, andando bem devagarinho, e eu estou vendo que eles estão há anos-luz. Nós participamos de um evento que foi o Frota 162, e ele me falou agora aqui no intervalo que saindo de lá, ele levou o pessoal dele, de outras secretarias, convidados, e saindo de lá já saíram pessoas interessadas em colocar a telemetria para rodar de hoje para ontem, não é nem para amanhã. E, na verdade, acho que tem uma novidade bastante grande. O Bonatti está trabalhando isso, né? Ele está querendo levar essa gestão de ativos, né? Da parte de telemática, a parte de MDVR, a parte de logística, essa análise de dimensionamento de frota, entre outras coisas, né? Num programa para o Brasil, sinceramente, bem disruptivo. A gente não, assim, eu conheço outros lugares, né? Eu navego bem na área pública também, e eu não vejo ninguém se movimentando dessa forma ainda. Conta um pouquinho para nós como é que é isso, Bonatti. Não, aí vem, né? O arcabouço do que a gente está construindo é o tripé da governança que eu comentei, né? Então a gente já definiu os papéis de quem faz o quê nessa gestão da mobilidade. A gente percebeu quais são os incentivos para poder fazer o que é correto. Agora a gente precisa avaliar se isso está funcionando, se essa gestão da frota está funcionando. E para avaliar eu preciso de dados, né? A gente tem alguns casos de telemetria já utilizados no estado, mas que infelizmente tem sido utilizado mais para auditoria. O Rodrigo estava naquela região mesmo, né? Do que para avaliar o uso do veículo. E como eu disse, né? Parte da construção desse sistema central é também usar a finalidade. Como que eu vou discutir com todos esses órgãos que entendem de prestação de serviço público muito mais do que eu, se eu não tiver como oferecer para ele, o carro se preserva assim, você pode ser utilizado. Opa, o uso severo que tem na polícia militar é o mesmo uso severo, por exemplo, que tem na agricultura, nas partes mais longínquas de transporte de semente, por exemplo. Uhum. A gente pode, nesses quesitos, a gente pode comparar, né? Então, é através da telemetria, né? A gente no governo, até como eu não sou especialista na área de logística, não sou especialista na área pública. Então, a gente pega alguns apelidos, né? Então, a telemetria, na verdade, é o dispositivo para a gente colher os dados de preservação do veículo, de consumo de combustível, e aí nós fizemos essa alocação, as primeiras contratações de coisas mais superficiais para resolver problemas pontuais, como o tag dos veículos, e agora a gente está partindo para essa discussão, que é uma discussão um pouco mais complexa. Primeiro pela tecnologia, você vem desde o OBD1 até outros dispositivos mais recentes, são mais completos para poder extrair esses dados, até dispositivos que hoje você no celular você pode colher esses dados, né? Uhum. Então a gente tem que estudar aquilo que é mais adequado para as características mínimas que vai atender desde o policial até o carro de representação do Estado, para que a gente possa fazer um trabalho de mensuração adequado. E aí são alguns desafios, que é isso que eu estou nesse bate-papo, nessa troca, querendo aprender muito com vocês. Que é, o primeiro desafio é o que eu tenho disponível no mercado. Para isso a gente já fez uma consulta pública, já entendeu o que o Estado entende como telemetria, e esse ano a gente deve chamar uma audiência pública com as empresas, apresentando o que a gente tem para dizer para onde a gente pode ir. E num segundo momento, né, é a capacitação, a análise desses dados. Uma vez que eu tenho os dados, eu preciso ter gente que saiba cruzá-los, entendê-los, né, traduzi-los. E é um grande desafio, porque eu tenho uma administração pública hoje, no meu setor, são pessoas extremamente competentes para fazer compras, contratos, essas são as pessoas que fazem os pareceres para ver se o carro pode entrar ou não, mas a gente não fazia essa análise de dados. Aí eu acho que é o disruptivo hoje na sociedade, né? Vamos sentar, vamos ter esse tempo, mais de 3 minutos da micronovela, e vamos dar uma olhada aqui o que isso funciona. Porque tem uma coisa que é da pessoa, né? Você tem que instigar na pessoa a curiosidade, um tesão mesmo para ver o que tem de diferente, né? E aí a gente está nessa fase de ver como vai construir essa telemetria, né? Tem tido um aprendizado aí, a sua palestra na Frota 162 foi muito boa.
nesse sentido que a gente Exato. vê as possibilidades, as nossas conversas a posteriori também. E sabe, eu sou um dos conhecedores da telemetria, né? Eu produzo bastante material sobre a questão não só da telemetria, mas a gestão profissionalizada, né? Ligando a telemática ao controle logístico, ao controle de jornada de trabalho, né? Aos tempos e movimentos, né? Ao financeiro, ao tributário, né? Essa gestão inteligente, né? Que é o que vai reverberar em resultado real, né? Porque às vezes você tem um movimento isolado que não representa necessariamente, ou que representa resultado em determinada área, mas na contrapartida disso, ele consome outras áreas, o resultado tem efeito nulo ou negativo, né? E o caminho que vocês estão indo, né? Como conhecedor, né? Imagine você poder ter essa mesma frota 30% mais econômica, Seria um sonho. no combustível. Imagine que só pela gestão dos 30% mais 35% mais econômica, você pode reduzir o teu custo de manutenção em pneu em até 50%. Não vou longe, a gasolina. Nós gastamos 400 milhões em combustível, a gente está em 26, né, em 24. 24 foram 400 milhões gastos em combustível. 30% disso daí, eu já estou falando de 120, é isso, né? Sou de Fato humanas. 12, Falando de 120 milhões de reais, isso. né, que pode ser Esse é o direcionado para bruto, né? defesa. Depois desconta lá que você vai precisar de estrutura e tal para poder gerir isso, mas com certeza é muita grana. E sem falar que se você reduzir, né, 35% do consumo de combustível, você está reduzindo 35% da emissão de CO2. Né? Sim. Você falar que o teu veículo, por exemplo, que está rotacionando a X rotação, ele pode rotacionar metade das vezes. Então, metade das vezes está sendo rotacionado de forma indevida. A minha pequena tem 19 anos e ela ganhou um carro, né? Ela queria um tal do Cinquecento, que é aquele 500, né? E aí nós compramos o carro para ela e como eu estou nas pistas de corrida, eu meço outras coisas, né, de forma muito mais profunda do que só, né, só essa parte telemática, né, e justamente para performar na pista e para levar para o mercado civil, eu fui dirigindo o carro dela e aí brincando com o computador de bordo, tentando enganar ele, porque ele é automático e tentando fazer o manual, né, que é onde eles têm essa extração mais pura do consumo. O simples fato, né, dele sair de quarta marcha para terceira marcha no computador de bordo, de eu aliviar o pé e não entrar bem, me dava mais de 20% de consumo de combustível, da quarta para terceira marcha. E aí, assim, olhando o carro tecnicamente, era um carro que com certeza, se eu fosse o engenheiro, eu colocaria uma sexta marcha nele, para rodar com rotações mais baixas ainda. Né? Então, esse trabalho que a secretaria está fazendo, né? Eu particularmente, né, como especialista, sou conselheiro consultivo de uma empresa que também tem telemetria. Acabei indicando para vocês algumas empresas que eu entendo que são referência, que vão te entregar uma qualidade técnica, né, de informações, né, que vão poder ser estratificadas, né, e estratificadas com qualidade para que você consiga, daí, com o time, depois de bem preparado, fazer a gestão disso e não saber só qual marca comprar, mas qual modelo comprar, né? Que esse é um dos desafios, né? Eu acho... Eu brinco que nessa discussão direita e esquerda eu desagrado todo mundo na hora que eu vou falar o que eu penso de Estado. Porque eu acho que o Estado tem que estar presente na vida da população, tem que atender às Com toda necessidades, certeza. mas eu acho que o Estado ele tem que ser ágil e eficiente. Para ser ágil e eficiente, ele não pode ser grande. E como é que eu faço, então, para ter essas expertises que eu não tenho numa mudança, por exemplo, que nem a mudança que a gente está fazendo? Eu tenho que trazer vocês do mercado para me ensinar o que tem de novo e como que eu posso fazer com isso, né? E essas indicações, audiência pública, nós fizemos consulta pública também para saber o que já existia no Estado, elas trazem essa discussão, elas trazem esses dados, elas trazem o que já está sendo utilizado. E aí eu achei maravilhosa uma forma de vender e uma forma de tornar mais palatável o entendimento, o ranking de motorista, que a maioria dos que vendem o sistema de rastreamento, né, em medição, eles têm. Que é basicamente dizer como se dirige bem um veículo, né?
Porque ele não só vai, naquele modelo da governança, ele não só vai medir se eu estou tendo resultado, como ele vai me abrir possibilidades de dizer, eu preciso treinar o Rodrigo na direção desse caminhão, que o Rodrigo poderia estar consumindo 30% menos. Então vamos pegar pessoas com o perfil desse Rodrigo, e eles vão passar 1 mês em reciclagem aqui, e vamos reduzir. Volto, né? E aí eu acho que dessa conversa nossa, eu acho que a grande lição é olhar para o básico, olhar para como é que a gente faz aquilo bem feito? Como é que eu faço o meu motorista que acorda todo dia fazendo a mesma coisa, ele olha para aquilo com carinho e vai fazer bem feito? A gente também, né? Como é que eu olho para aquilo e não acho que é culpa de alguém? Eu vou lá para tentar entender quais são os incentivos que fazem com que não seja o comportamento ótimo, né? Olhar com carinho, olhar com cautela, com calma, paciência, analisar esses dados. E isso o mercado, eu acho que tem soluções, são maravilhosas. O que eu acho curioso é que o próprio mercado às vezes se perde. Com tanto fetiche para se vender o disruptivo, né? O básico às vezes não é bem trabalhado. É que ó, eu acho que a essência, assim, eu como executivo, né, eu sei muito mais no que eu não sou bom do que naquilo que eu sou bom. E no que eu não sou bom, e eu reconheço isso, eu trago pessoas que são boas. Exato. Aí eu me torno melhor. Porque eu não sou completo, não sou pleno, né? Eu acho que esse trabalho, né, de esquecer as diferenças, né, e se concentrar na atividade e trazer pessoas, não importa se ele está de camisa branca ou preta, né, mas que ele venha bem intencionado e que venha de forma contributiva para transformar realmente o mundo, deixar um legado, né? Eu acho que isso que é a essência, porque a gente fica procurando vieses, né? Vieses porque o melhor é para ir para uma eletrificação 100%, porque o mundo está indo para eletrificação 100%, mas se você for para a Europa, eles têm que fazer açúcar de beterraba, extremamente caro. Sim. Eles não estão num país tropical que eu posso plantar cana no país, praticamente no país inteiro, que ela não vai ser morta por geada, e eu tenho alta produtividade de açúcar que vai virar álcool. Né? E aí aproveitar meu lado cientista social, né? A gente problematiza, às vezes viaja um pouco. Mas aí percebe a importância, eu acho que de qualquer cargo de liderança, né? Eu acho que quando a gente faz esse debate, institucionalmente, as nossas decisões são pautadas, você começa a indicar uma forma certa, de uma forma melhor de se construir uma sociedade, inclusive, né? A gente está falando de mercado, Estado trabalhando juntos aqui para tentar fundamentar suas decisões e deixar mais claro para as outras pessoas. Então, não existe uma contraposição, como se vendeu na década de 90, entre a eficiência do mercado e a morosidade do Estado. Existem interesses comuns em que a gente pode construir, ou que hoje está sendo transposto para a política de uma maneira até bélica, né? Não existe direita e esquerda que não possa sentar e tentar alcançar, porque no fim das contas todo mundo está em favor do interesse público. Mas eu acho que esse ponto comum acontece quando há gestão, quando há evidências, quando há ciência. Por isso que, para mim, a cereja do bolo desse projeto todo é onde a gente está chegando com a telemetria. Porque eu vou trazer dado. E contra dado, você pode discutir a metodologia do dado, a forma como esse dado foi coletado, mas o número está lá. Eu estou deixando claro. 1 é 1 e nunca vai ser 2 e nem 0,9. Foi o onboard que eu peguei do carro que me trouxe o dado que o consumo é 12 por litro, 12 km por litro. Então, se você quiser questionar o OBD, questione o OBD. O dado que eu estou trabalhando é que ele veio dele, está funcionando, está ok. Então, a partir desses 12 por litro, eu vou fazer a opção ou não por ele andar na cidade. E fica mais fácil a discussão. Eu não estou discutindo o que eu penso, o que eu acredito, uma fé, né? Eu acho que cada vez mais a gente tem que trazer a ciência para o centro do debate. Cada vez mais a gente precisa da universidade mais com uma pesquisa e participação mais firme dentro desses projetos para amparar as decisões, né? Especialmente as públicas, que nasceram um pouco para formar, não só para formar profissionais à altura do desafio que é gerir o Brasil, né? Que é criar coisas novas, transformar esse país como... Virar exemplo, né? Exemplo. Né? Se o Estado se movimenta de forma racional,
falando que carro a álcool pro Brasil é melhor. Na Europa talvez seja a melhor bateria. Ninguém está falando que não é melhor eletrificar. Mas no Brasil, com o recurso que nós temos, né? Mas você quer ver como é que você qualifica a discussão? O Estado de São Paulo já tem uma política de Estado que diz veículo públicos tem que usar preferencialmente álcool. A gente, 80% Do consumo. do consumo de combustível é álcool dos carros oficiais. Eu te pergunto, por que o mercado, o próprio veículos elétricos, não me levanta um estudo baseado nessa pesquisa e olha para a gente e fala, vamos estudar os carros oficiais. Está gastando menos? A gente pode ser... E isso, para mim, seria... Eu acho que ao final de 8 anos é o grande objetivo nosso. A gente transformar nesses próximos 3 anos, pelo menos, a frota pública num grande laboratório de mobilidade urbana. Porque o carro elétrico as universidades poderiam olhar para a gente e falar, o que está gastando mais, emitindo mais carbono? O que precisa ser melhorado, inclusive? O que precisa ser melhorado? A frota de São Paulo, dos civis, a frota de São Paulo das empresas de logísticas, a frota pública, ou o ideal que a gente está pedindo de carros elétricos? A gente não... E assim, é natural que o Estado não estude. Um governante ele é eleito para conduzir o Estado, o município, que seja durante 4 anos. Ele precisa entregar. Agora, o que eu entrego? Eu chamo um especialista, eu tenho o Sérgio Aveleda no INSPER, o Ciro Biderman na GV, e falo, o que vocês acham? Para onde que eu vou? Né? E aí a universidade traz para você as ideias para que eu possa implementá-las. Eu, burocrata, aí o político ganhou, a diretriz é essa, eu, burocrata, vou dizer como. Né? Como é que eu vou fazer? Então é por isso que eu discuto muito como. Porque na minha cabeça já está definido. E um estudo amplo, né? E quando eu pego o carro elétrico, ele está sendo produzido aqui ou não? Gera mão de obra aqui ou não? Então, no mercado civil, quando eu levo uma proposta, quando eu vou fazer uma consultoria, quando eu vou palestrar, eu vou dar aula, eu sempre tento mostrar o lado econômico, financeiro e tributário. E o contexto. Tem que ligar no contexto. Então, eu pego a economia de 10 mil. Se eu capitalizar em 5 anos essa economia, eu tenho mais 5 de capitalização 1,25. Se eu usar a troca de recebível como recurso de caixa, sei lá, de banco, 2,5%, a economia é menor do que eu pago de juro. Então, quando eu faço a economia, esse juro, entendeu? Eu deixo de pagar. Então, minha economia vira o dobro de resultado. E nós aprendemos... Negócio, porque banco não ganha dinheiro com carro, não ganha dinheiro com produzindo produto. O banco ganha dinheiro com dinheiro. E quando você pega... É que a gente olha a taxa, você não vê a evolução percentual da taxa representativa. Entendeu? Assim, é absurdo. Tem lá... Estão discutindo agora lá em Santa Catarina aquelas ações do BEST e tal, né? Tá. Acho que 10 milhões de porcento, não sei nem como é que fala isso. Então, assim, e aí a gente tem que olhar com esse viés, né? E quando eu acho que a normativa que tem de São Paulo de preferencialmente usar o álcool, porque você tem todo um parque industrial, você tem toda a questão tributária, né, de créditos e débitos, está aqui dentro, né? Então é muito mais do que comprar um carro. Então, se nós estamos falando de ESG, nós estamos olhando as pessoas, nós estamos olhando empregabilidade, estabilidade, recurso, desenvolvimento social e etc. Né? O nosso papel de liderança, né, é importante nessa hora porque eu tenho os meios para fazer o básico, que é olhar para a minha frota e ver o impacto da minha frota por ela mesma. Mas a partir do momento que eu coloco isso sob perspectiva do país, então, eu vejo como a minha área meio está impactando em relação ao todo. O quanto que o próprio Estado é uma política pública, né? Uhum. Se você for ver os dados, o Estado de São Paulo, acho que está, não sei se é o segundo ou o terceiro maior comprador do Brasil, acho que é o segundo, o primeiro é o governo federal. Então, o Estado como um player de mercado, ele também é poderoso. E Bonatti, depois de tudo que nós falamos, todo esse aprendizado, sou muito grato por você me mostrar, né? Uma visão totalmente diferente do Estado, que a grande maioria das pessoas às vezes tem, né, de forma míope, né, não conhecer o trabalho que você desenvolve, porque não dá para sair toda hora na mídia contando o que está fazendo. Qual que é o recado que você deixa para os ouvintes? Eu primeiro agradecer a possibilidade da gente estar tendo essa troca. Como eu disse, eu acredito muito nessa integração entre
academia, mercado e o governo. Acho que o mercado tem as inovações, a academia tem a base para a gente tomar decisões e o governo é que faz a integração com o interesse público, né? E fazer esse convite, eu acho que como eu, tem diversos servidores públicos com gana, vontade de trazer inovações para o Estado e a gente não consegue fazer isso sozinho, né? Eu acho que sempre existe uma boa vontade muito grande. Eu não acredito que alguém entre para a política com má vontade. Sim. É um custo muito grande para a vida pessoal e então eu acho que todos os gestores têm seus ganhos, mas a gente nesses últimos anos teve um avanço gigantesco na área de gestão e especialmente na construção desses sistemas centrais, né, que para mim é a base de uma prestação de serviço público eficiente. Então, fica o convite aos ouvintes, aos interessados, para se aproximar, vamos conversar. Eu acho que a inovação está no mercado, a gente está ansioso para trazer isso, para melhorar o atendimento ao público, e é uma vocação porque eu acredito de verdade, o papel do Estado, a grandiosidade de entregar um produto bem feito para o cidadão, a possibilidade de salvar a vida, de melhorar alguém, de gerar um emprego, de colocar uma pessoa na universidade. Então, a gente trabalha por isso. Muitos de nós trabalhamos por isso no governo do Estado de São Paulo, para ser mais específico, e eu sei que a gente tem muito a aprender com vocês, o setor privado, para que a gente possa inovar e fazer cada vez melhor. Bonatti, eu quero te agradecer o tempo que você teve conosco aqui. Quero deixar já o convite para que você venha outras vezes, né? Tua cabeça é maravilhosa, né? O modelo de gestão que você está desenvolvendo junto à secretaria. Tenho certeza que você não estaria com essa liberdade fazendo esse trabalho se o secretário também não pensasse dessa maneira. Eu acho que também vem o direcionamento do governador, né? Vem com uma visão um pouco diferente, né? De trabalhar isso de forma técnica, as coisas, né? Para depois colocar vontade, sentimentos, né? Você tem uma burocracia pesada de Brasília, a começar pelo próprio governador que veio para São Paulo, né? Sim. Que montou essa estrutura, que acho que foi uma visão mais profissional, mais profissionalizada. Sim. E trazer essa visão diferente, esse conhecimento, essa oportunidade de fazer essa troca. Quero de novo de parabenizar, né? Porque pensar em comprar veículo de forma tão profunda, né? Se esse é o melhor carro, né? Se tem que ser maior, menor, mais econômico, menos tem que ser elétrico, não tem que ser a diesel, né? Mas que no final entregue o resultado pensando no ecossistema é bastante inovador, eu tenho certeza disso, que eu transito bastante em outros governos, né? Tenho sim conhecimento, tenho muitos amigos e não vejo esse movimento. Então, parabéns, né? Para você, para o teu time. Como você bem falou, andorinha sozinha não faz verão. Eu sei que tem todo o teu time que está engajado contigo, que está apoiando, até porque eles que te trazem as experiências que talvez você não tenha, como acontece comigo no mercado executivo, e é isso que faz nós sermos, né, grandes pessoas, né, eles serem grandes pessoas com a gente e nós sermos grandes pessoas com ele, né? Seja sempre bem-vindo. Quero agradecer você, telespectador, por estar conosco, né? Um aprendizado, primeira pessoa pública que eu entrevisto aqui com esse nível de discernimento e de pensamento e de prática, né? Não é só pensar, né? Que é o Bonatti, e seja sempre bem-vindo a estar conosco no Papo Sem Fronteiras, que é o canal que te promete diversidade de conteúdo, e a gente está comprovando isso a cada programa.